Meus irmãos, que maravilha! Este culto para mim é preciosíssimo. Amém? Meus irmãos, nós estamos andando, vendo Jesus em Cantares. Vendo Jesus em Cantares. A Bíblia diz: examinais as Escrituras, disse Jesus. E quando Jesus disse examinais as Escrituras, ele estava se referindo ao Velho ou ao Antigo Testamento, porque não havia nenhum versículo do Novo Testamento. A carta mais antiga do Novo Testamento é Tessalonicenses, primeira, e foi escrita 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Primeiro texto do Novo Testamento. Depois Filipenses, os Evangelhos. Então, quando Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, ele estava falando de qual testamento? Do Novo ou do Antigo Testamento? Do Antigo. E ele disse: são elas que de mim, o que, meus amados irmãos? Testificam. São João 5:39. Toda a Bíblia testifica de Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus. Toda a Bíblia revela Jesus. O Antigo Testamento é o mesmo Evangelho. A diferença é que é o Evangelho em símbolos, é o Evangelho em figuras, é o Evangelho em alegorias, é o Evangelho em parábola, é o Evangelho em tipos, é o Evangelho profetizado. E o Novo Testamento é o cumprimento e a realidade. A diferença é só esta. E lendo este capítulo 7 de Cantares, nós vemos uma noiva linda. E aqui Salomão, evidentemente, ele estava falando da sua amada. Só que aquela amada representa quem? Aquela amada tão bela, tão bem feita, tão bem elaborada, ela representa quem? Ela tipifica quem? Vê se eu gosto do feedback da igreja. Ela tipifica quem, meus irmãos? A igreja. Salomão representa Cristo e a noiva representa a igreja. Quando você lê esse capítulo na mão de um sensual, na mão de um carnal, não é? Por sinal, os judeus, pastores, os judeus não permitiam que ninguém lesse Cantares até 30 anos. Os judeus só aconselhavam ler Cantares depois que a pessoa completasse 30 anos de idade. Por quê? Porque o livro tem uma linguagem que tem dois caminhos. Ou você fica apaixonado por Jesus, ou fica carnal. E a humanidade tem os pastores, muitos pregadores, alguns têm levado para o lado carnal. Não é? Levado para o lado carnal. É verdade que o livro fala de uma mulher com os seus detalhes, porém, cada coisa dessa, o objetivo do Espírito era representar o mundo espiritual da igreja e de Cristo. A beleza de Cristo e a beleza da igreja. O objetivo do Espírito era esse. Não era assanhar ninguém. O objetivo do Espírito não era assanhar ninguém. Não é para sair ninguém da igreja assanhado. Não, senhor. O objetivo do Espírito é para você sair fervoroso. Aleluia. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém. Quando chegou aqui no final, estava lendo, irmão, eu me alegrei na alma. Li umas palavras dessas, né? O teu pescoço, os teus seios, né? A tua cabeça, a tua estatura. Subirei a palmeiro, o teu paladar, o teu hálito é como de maçã, não sei o quê. Mas quando foi chegando lá na frente, irmão, quando na hora da leitura devocional me deu vontade de falar línguas estranhas, porque aqui tem mistérios espirituais. Amém? Então, vamos lá. Nós vimos no capítulo 6 que a igreja, ela achou o noivo. Ela achou o noivo onde? Me ajuda, ela saiu barbatando, como nós nordestinos dizemos. Ela saiu procurando o noivo no lugar errado, mas ela foi encontrar o noivo onde? Me ajudem? No jardim. No jardim, que representa a igreja, a comunhão dos santos.
O encontro de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. A sua igreja espiritual se encontra no jardim da oração, no jardim da meditação, no jardim da doutrina, no jardim da administração dos sacramentos, no jardim da pregação da palavra. É onde nós nos encontramos com Jesus. E ela ficou lá com ele, e quando ela saiu bonita. Quando ela saiu do jardim, ela saiu linda. Os irmãos sabem que marido e mulher vivendo junto, termina um ficando parecido com o outro. Há um mistério nisso. A convivência faz a pessoa terminar parecendo com o outro. Nos aspectos físicos é um mistério. E também nos aspectos morais e nos aspectos espirituais. Então, irmã, a noiva saiu linda. Vamos ver o versículo primeiro. Quando ela sai do jardim do vale, quando ela sai de lá, ela sai bonita. Vê o versículo 7. O que é que dizem dela? Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas de tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artista. Quando ela saiu do jardim, ela saiu linda. Você vê no capítulo 6, as filhas de Jerusalém diz: quem é esta que vem o quê, meus irmãos? Formosa, que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras. Então a noiva, depois do encontro com o noivo, ela sai resplandecente. Sai linda. No capítulo 7, diz assim: que formosos são os teus pés nos sapatos. Até o pé dela era bonito, glória a Deus. E o pé da igreja é bonito, porque a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Não é o pé material, não é o pé material. Não é o pé físico. É o pé espiritual. Quando a Bíblia diz quão formosos são os pés, não está falando da beleza física do pé, que dificilmente um pé é bonito. Não é verdade? Dificilmente um pé é bonito. Às vezes, quando vai ficando velho, o osso vai entronchando assim, glória a Jesus. Não é da beleza física, é da beleza espiritual. Tem gente com vontade de olhar para o pé agora. Chegar em casa, você olha a presepada que está o seu pé. Então, quando a Bíblia diz quão formosos são os pés, não é no sentido físico, é no sentido espiritual. Aqueles que levam boas novas. Então, irmãos amados, ela saiu linda. Vamos ver o versículo de número 6, Cantares 7:6. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Glória a Deus. Cadê a irmã? A irmã Patrícia está aqui? Não, deixa para fazer essa entonação em casa. Glória a Jesus. Irmã Patrícia nem veio para a igreja. Glória a Deus. Né? Oh, meu Deus. Quebra, Senhor. Glória a Deus. Né? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, já está carnal, né, irmão? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui, irmãos amados, que toda essa beleza é a beleza espiritual. A beleza de Cristo e a beleza da igreja. A beleza de Jesus e a beleza da igreja. Quando a igreja está perto de Jesus, quando foi que ela ficou bonita? Você vê que no capítulo 5 ela está espancada. Estão lembrados disso? No capítulo 5 ela está espancada e ela está sem o manto. Está despida, machucada, feia, horrorosa, descabelada. Aí quando ela vai para o jardim, que ela sai do jardim, ela passa um tempo com o noivo. Quando ela sai linda como a aurora do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeira. Aleluia. Essa beleza é moral, essa beleza é espiritual. Essa beleza é quando a igreja está no grau divino, ela está semelhante a Jesus, ela está parecida com Jesus. Esta é a beleza da igreja.
quando ela reflete a glória de Cristo, quando ela reflete a beleza de Cristo. Quando a igreja se aproxima de Deus, a glória, a beleza de Deus passa para ela. Olhe para cá, por que é que a igreja ultimamente ela está em farrapos? Quando eu digo a igreja, não estou me referindo a vocês, não estou me referindo a uma igreja local, eu estou me referindo, e nem estou me referindo a uma denominação, eu estou me referindo à igreja de um modo geral, a todas as denominações, a todas as igrejas. Irmão, a maioria das igrejas está em farrapos, a maioria das igrejas está feia, a maioria das igrejas está com um aspecto doentio, com um aspecto cadavérico. Por quê? Porque quanto mais a igreja se afasta de Jesus, mais a beleza desaparece. E quanto mais ela se aproxima de Jesus, mais a glória de Jesus passa para ela. Por que foi que ela ficou bonita? Vamos raciocinar. Por que foi que ela ficou bonita? Você vê que no capítulo 5 ela está feia, no capítulo 7 ela está bonita. Por que foi que ela ficou bonita? Qual o motivo que levou a igreja a ficar bela, a noiva a ficar bela? Passar um tempo no jardim com Jesus. Glória. Bendito seja o Deus de Israel. Ser cristão não é apenas ter uma religião. Ser igreja não é apenas participar de uma denominação. Ser cristão, ser evangélico, ser crente na pessoa de Jesus é um relacionamento com Deus. É uma comunhão com Deus. É uma intimidade com Deus. Aleluia. E quando você tem essa intimidade com o seu noivo, com o seu esposo divino, Jesus Cristo, a beleza dele passa para você. Vamos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 34, versículo 34. Porém, entrando Moisés perante o Senhor, para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Prossiga. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Que quando Moisés entrava para ter entrevista com Deus, para falar com Deus, quando ele entrava na presença do Senhor, quando ele passava aquele tempo lá, e outra coisa, Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés, Deus ensinava a Moisés, Deus revelava segredos a Moisés. Olha, irmão, Moisés só teve alguém mais privilegiado do que Moisés, foi Jesus. Porque Jesus é Deus. A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Jesus estava com o Pai. Por que Jesus é consubstancial com o Pai? Porque Jesus é consubstancial. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Por que Jesus? Porque Jesus, desde a eternidade, que ele estava com o Pai. Ele é da mesma essência, é da mesma substância, é Deus, como o Pai é Deus. E Jesus reflete a glória do Pai. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória quer dizer beleza, resplendor. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então só Jesus teve esse privilégio. Depois de Jesus, Moisés falava com Deus cara a cara. Tem gente, irmão, que duvida do Gênesis, a teologia liberal.
Vocês que me ouvem, jovens que me ouvem, adolescentes que me ouvem, cuidado com a teologia liberal. Eles dizem que conversa que Deus criou Adão, que conversa que Deus criou Eva, que conversa que Deus foi quem criou. O certo é a teoria da evolução. Quem está certo é Darwin. Homem, não diga uma desgraça dessa. Você vai deixar de acreditar em Moisés para acreditar em Darwin? E as doutrinas de Darwin não são ciência. As doutrinas de Darwin são suposições. Teoria. O nome é teoria da evolução. O que é uma teoria? Uma teoria é uma hipótese. É uma coisa que não está provada, é uma teoria. Está no livro Teoria da Evolução. Agora aqui não é teoria não. Aqui o que tem aqui foi Deus que revelou a Moisés cara a cara. Eu vou deixar de crer em Moisés para crer no fumador de cachimbo. Eu vou deixar de crer em Moisés para crer num bebedor de uísque, como era Darwin. Vou deixar de crer num homem que falava com Deus cara a cara para crer num pecador desmantelado. Não, senhor, meu filho. Moisés, Deus revelava as coisas a Moisés. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e... Como foi que Moisés soube disso? Quando ele entrava na presença de Jeová, aí Jeová dizia: senta aí, Moisés, eu vou te contar umas histórias que ninguém sabe. Aleluia. Glória. Eita, glória a Deus. Olha, Moisés, eu vou te contar como foi que eu criei o universo. No princípio, Moisés, quando não havia nada, só havia eu e Jesus, meu filho, o Espírito Santo. Quando não havia nada, eu criei a terra. Mas a terra, Moisés, era sem forma E vazio. e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o meu Espírito, se movia sobre a face das águas. E Moisés com a caneta na mão. Aleluia! Aí Deus disse a Moisés: Moisés. Aí Moisés, eu disse: haja luz. E houve luz, Moisés apareceu. Não foi o sol, foi uma luz. E eu disse: haja luz. E houve luz. E eu fiz separação. Eu vi que a luz era boa. E eu, Moisés, fiz separação entre a luz e as trevas. Aí depois, Moisés, eu chamei a luz de dia. E as trevas eu chamei de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro, Moisés. Nem havia sol, mas eu já tinha criado a luz. Eu quero saber quem acredita. Quem acredita? Quem acredita, dê 3 glórias a Deus. Um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. Aleluia! Eu vou deixar de crer em Moisés para crer em Darwin. Deixo não. Eu prefiro Moisés. Quando foi um dia, Miriam se meteu a idiota e quis enfrentar Moisés. Porque ela era profeta, ela era profetisa. Quando Moisés nasceu, ela já era profetisa. Ela já era. Ela já tinha 13 anos e, segundo a tradição rabínica, desde menina que Miriam profetizava. Desde menina, quando se criou os dentes e começou a falar, já virou profeta. Aí ela disse: eu sou profeta desde menina. Glória a Deus. E esse Moisés agora, fui eu que cuidei dele, fui eu que troquei a fralda dele.
Fui eu quem botei talco pompom nele. Fui eu quem, quando ele estava assado, eu passei hipoglós. E agora ele quer dar uma de pastor, presidente. Com um cajado na mão que não tem mais tamanho. E mandando em mim, tu, Arão. Tu é mais velho, quantos anos de que ele? Arão disse, 3. E ela disse, eu 13. Aí Deus disse, vem cá, Miriam. Vem cá, Arão, vem cá. Olha, Miriam. Quando eu vou revelar uma coisa a profeta, eu falo por sonho, eu falo por revelação, eu falo por enigma. Mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele cara a cara. Dê glória para o Deus de Moisés. Aleluia. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Agora, creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Aleluia! Aleluia! Moisés conversava com Deus. Deus revelava os segredos a Moisés. Revelava coisa que ninguém sabia. Só quem sabia era Moisés. E aí, meus irmãos, resultado. Quando Moisés saía da presença de Deus, a beleza de Deus, a palavra glória, a palavra resplendor fala de beleza, de brilho, de glória. A beleza de Deus passava para quem, meus irmãos? Moisés. O homem quando descia, meu irmão, brilhando. Aí encandeava, não é assim que a gente nordestino diz? Quem alcançou essa palavra? Eu fui encandeado. E eu me encandei, eu não posso dirigir de noite, porque eu tenho ceratocone, quem tem ceratocone, quando o farol bate, encandeia. Glória a Jesus. Moisés vinha com a luz tão bonita no rosto, que encandeava os filhos de Israel. E eles diziam, Moisés, bote um pano, bote um véu, porque nós não podemos olhar para a sua cara, porque você está parecido com Deus. Dá para dar glória para Jesus? Dá para dar glória para Jesus? Então, quando é que a noiva de Cristo fica bela? Quando é? Qual a possibilidade da noiva de Cristo ficar bela? Quando ela é o quê, meus amados irmãos? Quando ela tem comunhão com o seu Senhor. Fora disso não há beleza. Fora disso não há beleza. Quando você entra na... Pastor, e hoje como é que eu entro na presença de Deus? Com a oração, com o louvor e com as escrituras. Quando você começa lendo a Bíblia, você de joelhos, começa lendo a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, a beleza de Deus, na oração, você de joelho, orando, cantando e lendo a Bíblia, orando, cantando e lendo a Bíblia, aí a beleza de Cristo vai passando para você. E quando você passar na rua, o povo vai ver que você é diferente. Todo mundo vai ver uma coisa diferente em você, uma beleza, uma glória. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Não é só por causa do cabelo, nem só por causa da roupa. É muito além de que isso. É um brilho. O cabelo e a roupa identificam, mas se só o cabelo e a roupa não é suficiente. É preciso o brilho da glória de Deus. Aí a noiva ficou bonita e disseram: quão bonitos, quão belos são os teus pés no sapato. Aí começa a dizer: as tuas coxas, os teus seios, o teu ventre. Aí começa a dar os detalhes da beleza da noiva, que nós não vamos entrar em detalhes, porque não dá tempo, e cada detalhe é muita coisa, e o importante é que a igreja de Jesus, ela é bonita. Quando ela está com um bom caráter, quando ela está com a boa luz, quando ela está com a glória de Deus, quando ela extrai das Escrituras a beleza de Cristo. Pastor, como é que eu posso conhecer Jesus? Através da Bíblia. Jesus disse: examinais o quê? Porque vós julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. São Jerônimo, grande tradutor da Bíblia, do grego e do hebraico para a Vulgata, para a língua do latim, ele disse assim: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Ignorar-se a Escritura, ignorar-se o Cristo este. Quando você desconhece a Bíblia, você desconhece Jesus. E a beleza de Jesus não passa para você. Não passa. A beleza de Jesus, ela passa através das Escrituras. Quanto mais nós lemos as Escrituras, mais a beleza de Jesus passa para nós. Quando você louva a Jesus, a beleza de Jesus passa para você. Quando você ora a Jesus, você fala com Jesus, a beleza de Jesus passa para você. Vamos ver agora o Novo Testamento. Eu acho linda a Bíblia. Não há contradição alguma na Bíblia. Santo Agostinho dizia: quando você encontrar na Bíblia alguma aparente contradição, é porque você não entendeu o texto, ou o texto está mal traduzido. Mas na Bíblia não há contradição. E há um casamento perfeito entre o Antigo Testamento e o Novo. Vamos para Efésios, capítulo 5. Olha que coisa do céu. Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda. Estão notando Cantares com Efésios? Estão vendo o casamento? Estão vendo a similaridade? Estão vendo a verossimilhança entre Cantares e Efésios? O apóstolo São Paulo falando do casamento, o apóstolo São Paulo doutrinando os maridos e as esposas, ele diz: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou o quê, meus irmãos? A igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. 3 palavras. Primeiro, igreja o quê? Gloriosa. Eu gosto do feedback da igreja. Primeiro, igreja o quê? Gloriosa. Segundo, sem mácula. Terceiro, nem ruga. Quarto, nem coisa semelhante. Jesus, ele quer a igreja dele gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olhe para cá. Quantos anos faz que Jesus veio à Terra? Quantos anos faz? 2000 anos. Qual foi a única instituição que aos trancos e barrancos, eu não estou falando da Assembleia de Deus, eu estou falando da igreja, que vem atravessando desde Cristo, passando pelas perseguições, passando pela mistura, passando pela apostasia, passando pela Idade Média, passando pela Reforma, passando pelas friezas, passando pelos avivamentos. Qual é a única instituição que nesses 2000 anos está de pé?
Por quê? Por quê? Só a igreja está de pé. O Império Romano caiu. O Império Turco Otomano caiu, demorou. O Império Turco Otomano demorou mais de 500 anos. Caiu. Tomou Constantinopla. Passou 500 anos. Quando foi agora, no começo do século XX, caiu. Há cerca de 100 anos, o Império Otomano caiu. As instituições todas caíram. Por quê? Porque as instituições, todas as instituições, governos, tipo de governo, cai, levanta outro tipo, cai um tipo, levanta outro, degenera, ou como nós nordestinos dizemos, desunera. Por quê? Porque tudo neste mundo está fadado à destruição. Tudo neste mundo está fadado à destruição. Tudo neste mundo é como um móvel. O que é que acontece com um móvel? Por bom que ele seja, pela madeira boa que ele seja. O que é que acontece com um móvel ao longo dos anos? Os agentes destruidores, eles vão lá e destroem. Uma roupa, o que é que acontece com uma roupa? Por boa que seja, com o decorrer dos anos, o que é que vai acontecer com aquela roupa? Ela vai estragar, vai chegar a traça, vai chegar aquela coisa de borboleta, a larva, e vai comer. Tudo se acaba. Interessante, a única instituição que está de pé é a igreja. A igreja enterrou, ao longo de 2000 anos, a igreja enterrou todos os seus coveiros. Os cabas cavando a cova para enterrar a igreja. Quando é daí a pouco, quem cai na cova? O coveiro. E a igreja cobre ele e a igreja. Todo coveiro que cavou a cova da igreja, a igreja fez a cerimônia dele. Por quê? Por quê? Porque todas as instituições se acabaram, se estragaram, se decompuseram. Hein? E a igreja permanece de pé. Lembre-se, eu não estou falando de uma denominação apenas. Eu estou falando da igreja como corpo de Cristo, que vem e que está manifesta em forma em todas as denominações cristãs. E ela permanece. Quando uma denominação fracassa, o que é que acontece? Outra surge. Hein? Quando uma denominação fracassa, aí daí a pouco o Senhor começa. Aí ela ressuscita. Ou a denominação velha ressuscita, ou surge uma nova rama, uma nova cepa. Por quê? Sabe por quê? É porque a noiva de Jesus, ela é gloriosa, ela é sem mácula e ela é sem ruga. Aleluia. Aleluia. E ela é indefectível. Ela é pura, ela é perfeita, ela é santa. Se todo mundo aqui tiver desviado, olhe para cá. Se neste culto todo mundo aqui tiver desviado e tiver um crente em comunhão com Deus, esse crente em comunhão com Deus, ele é a igreja. – 99% não é a igreja, mas se tiver uma velhinha lá no cantinho, glória a Jesus, pois aquela velhinha é a igreja. Santa, imaculada, gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por isso que a igreja não se acaba. Tudo se acaba, mas a igreja não se acaba, porque ela tem uma promessa. Jesus disse, as portas do inferno, me ajude, as portas do inferno, o que é que acontece, irmãos? Não prevalecerão contra a minha igreja. Então não tema. Todas as denominações, todas, estão em fase de apostasia. Todas. Todas as denominações. Estão mudando a doutrina para agradar ao mundo, para ser politicamente o que, irmão? Correto. Correto. Metodistas, batistas, presbiterianos, eu não estou dizendo todas as igrejas, porque sempre tem uma igreja local que mantém. Estou falando como denominação. Pentecostais, assembleias, igrejas com o nome de Assembleia de Deus também. Muitas estão apostatando, mas não tema. A verdadeira igreja, ela é gloriosa, ela é sem mácula,
ela é sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tem Assembleia de Deus por aí afora, meu irmão, apostatou. Apostatou. Não estou falando da igreja dos outros, não. A justiça para ser boa, começa em casa. Apostatou, não tem mais nada, não tem mais a pregação do Evangelho, é uma bagunça. Todas, ainda que todo mundo apostate, a verdadeira igreja é esta aí. Gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Aleluia. Mas santa e irrepreensível. Aleluia. Primeira palavra, gloriosa. Paulo disse que a igreja ela é gloriosa. E eu fui procurar os que entendem de grego, que não é o meu caso, eu não entendo, mas eu tenho uns amigos que entendem de grego. E eu fui procurar, me diga uma coisa, o que quer dizer a palavra gloriosa no Novo Testamento grego, que é a língua original? Eles disseram que é endoxos, e significa boa, significa grande estima, significa alta reputação, significa ilustre, significa honrável, significa notável e significa esplêndida. A igreja é gloriosa. Olha quanta coisa. Boa, boa estima, alta reputação, ilustre, honrável, notável e esplêndida. A verdadeira igreja de Jesus, ela é gloriosa. Se só tiver um crente assim, ele se é a igreja de Jesus. Não falo da igreja. A igreja está desmantelada. Não, a igreja está desmantelada. Uma grande parte dos membros da igreja estão desmantelados. Mas a igreja é gloriosa. A igreja é sem mácula. Eu fui procurar o que significa a palavra sem mácula. Mácula, espilos, que significa mancha, falta, deformidade. A verdadeira igreja de Jesus, ela não tem deformidade. Sem mácula quer dizer sem deformidade. Sem aleijão. Aleluia, sem monstruosidade. Quando você vê um cristão com um aleijão espiritual, quando você vê um cristão com uma deformidade espiritual, moral, olha irmão, aquilo ali, olha irmão, um camarada, ele estuprou e ele disse que é crente, ele roubou a igreja, não meu irmão, aqui isso é uma deformidade. É uma deformidade. Isso aí não é igreja não. Ele está na igreja, mas ele não é igreja, porque a verdadeira igreja é sem mácula. A verdadeira igreja é sem mácula. Sem mácula, no grego, espilos, que significa sem mancha, sem falta, sem deformidade. Irmão de Deus, numa cidade tal, irmão, um pastor carregou a mulher do diácono. Isso é uma deformidade ou não é? É uma deformidade ou não é? É uma aleijão espiritual, moral? É uma aleijão ou não é? Pois ele e ela, a mulher do diácono e aquele pastor, não são igreja, porque eles são bichos feios. Ele é um bicho feio e ela é uma bicha feia. E a Bíblia diz que a igreja é sem mácula. Sem mácula quer dizer sem deformidade. Não é igreja. Não é igreja. O pastor veio numa cidade tal, o pastor vendeu o patrimônio da igreja e danou-se no meio do mundo. Isso aí não é igreja, esse homem não é igreja, porque ele tem deformidade, ele tem uma aleijão moral, ele tem uma aleijão espiritual, e a igreja de Jesus é sem o quê? Sem mácula, sem deformidade. Então esse bicho não é igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é sem mácula. Diga que isso é a igreja não. Olha a igreja dos crentes. Não, meu irmão. Isso é uma marmota que está em nosso meio. Quem já viu uma marmota saindo do buraco na televisão, na internet? Quem já viu? Quem não viu, bote marmota saindo do buraco. É a coisa mais feia do mundo. Ela faz assim.
não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é sem aleijão. A igreja de Jesus é gloriosa, a igreja de Jesus é bonita, a igreja de Jesus é santa, a igreja de Jesus é pura. Quem confirma, dê um glória para Deus mais forte que você já pode dar nesta noite. A igreja é gloriosa, é resplandecente. Onde tiver um crente resplandecente, ali está a igreja de Jesus. Onde tiver uma pessoa sem mácula, uma pessoa sem aleijões espirituais, ali está o quê? A igreja. E sem o que mais? A terceira coisa, sem o que mais, meus irmãos? Ruga. 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 O que é ruga? Eu fui, aí é glorioso demais, eu fui procurar. Ruga é muito parecida à palavra grega. Os irmãos que entendem de grego me disseram que ruga no grego é rutis. Se tiver alguma ruti aqui, é ruti no plural. Rutis significa linhas e depressões que se formam na pele com o envelhecimento. É inevitável. Ruga é inevitável porque elas vêm através do envelhecimento. A ruga ela é causada pelo sol, principalmente pelo sol. Fiz uma pequena pesquisa, ela é causada pelo sol. O sol danifica a pele, danifica o colágeno, e aí a pele e a carne cede e faz uma frissura. E aquilo ali é sinal de que você está o quê? Quando você olha no espelho e tem um pé de galinha nos olhos. O famoso pé de galinha. É sinal de que, para a sua tristeza, que você está ficando. Porque as rugas são propícias da velhice, da decrepitude, da fraqueza, da morte. Aleluia. Mas a igreja de Jesus, ela nem tem, ela é gloriosa, ela não tem mácula e ela não tem rugas. Ela não envelhece. Porque é interessante, quando a igreja vai ficando velha, quando ela vai ficando cansada espiritualmente, quando o fervor vai baixando, quando o amor vai baixando, quando a frieza e a decrepitude, a velhice vai chegando, de repente, aí Jesus vem, dá uma injeção. Ela volta a ficar gloriosa, ela volta a ficar sem mácula e ela volta a ficar sem ruga. Dá para dar glória para Deus? Dá para dar glória para Deus? E eu quero profetizar que essa ruga velha da igreja, ela vai sair. Essa ruga velha, essas frissuras, elas vão sair. Porque o dono da igreja, ele vai dar uma injeção. Ele vai trazer saúde. Ele vai trazer revitalização. Quem recebe esta promessa, dê um glória para Deus. Porque ele disse, eu estou convosco todos os dias. Tem muitas igrejas envelhecidas. Tem muitas igrejas em decrepitude. Tem, pastor, tem, pastor. Vai andar pelo mundo afora. Quantas igrejas em decrepitude? Sem ânimo para evangelizar, sem ânimo para orar, sem ânimo para cantar, sem ânimo para servir, sem ânimo para buscar a Deus. Igrejas decrépitas. Igrejas envelhecidas, ministérios envelhecidos, pastores envelhecidos, cheios de rugas espirituais. Mas o Senhor é bom. E o Senhor, Ele vem em socorro da sua noiva. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele vai te tirar essas rugas. Essas rugas. Eu creio que Ele vai tirar as rugas que falam da fraqueza, da debilidade, da caduquice, da velhice, do desânimo. As rugas espirituais. Aleluia. Ninguém pode com a igreja. Ninguém pode com a igreja.
No século XVIII e XIX surgiu o iluminismo. E com o iluminismo surgiu a teologia liberal. Século XVIII e XIX. Surgiu a teologia liberal, desacreditando da Bíblia, desacreditando do Gênesis, desacreditando de Moisés, desacreditando dos milagres, desacreditando dos profetas. E o que foi que aconteceu? Quando foi no final do século XX, que a teologia liberal estava envenenando os seminários, que a teologia liberal estava matando os púlpitos e matando as igrejas, aí veio o avivamento pentecostal. O avivamento pentecostal foi uma resposta de Deus ao liberalismo teológico. Disseram que a igreja ia morrer. Morreu uma parte, mas a outra está viva. Está fechando igreja na Europa. O liberalismo fechou igreja na Europa. Está fechando igreja na Europa. Está fechando igreja nos Estados Unidos. Está fechando igreja em muitos lugares. Mas enquanto está fechando em uns lugares, em outras estão abrindo. Aleluia. Aleluia. Irmão, não adianta. Eu recebo vídeos de igrejas em línguas que não dá nem... até o alfabeto é diferente do nosso. Cheio de jovens. Não são da Assembleia de Deus, são de outros grupos denominacionais. Mas eu choro. Eu ainda hoje pela manhã abri e estava uma língua que eu não conheço. Oh, irmão, uma igreja linda, um templo lindo. São pessoas morenas, parecendo indianos, mas eles não são indianos. A língua não é de indiano. Aparece a legenda, a língua em outra. Não dá para entender, não é o nosso alfabeto. Irmão, a igreja cheia de jovens cantando. Galeria cheia, nave cheia. Povo cantando, dando glória a Deus. O pastor celebrando o culto e eu dizendo: toma, Satanás, tu não podes com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é gloriosa, a igreja é sem mácula e a igreja é sem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Pastor Oswaldo, eu não estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo tão fraco. Eu estou me sentindo tão abatido. Meu trabalho está tão fraco. Minha congregação está tão fraca. Meu ministério está tão fraco. Minha vida espiritual está fraca. Pastor, o que é de mim? Glória a Deus. Mas eu vim dizer aqui a você, aleluia, que Jesus pode fazer uma obra grande. 2 Coríntios 3:18. Quer dizer a você que não é de uma vez. Deus pode operar de uma vez só, mas de forma extraordinária. De forma ordinária é devagarinho. É devagar e sempre. Vamos ver, segunda carta de São Paulo aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos voltar. Mas todos nós, veja só, o Novo Testamento se referindo a quem? Esse texto está se referindo a quem do Antigo Testamento? Moisés. Não há contradição entre a velha aliança e a nova, há complementação. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor. Você olhando para Jesus, a glória de Jesus vai refletir em você. Aleluia! A beleza de Jesus, a beleza moral, a beleza espiritual de Jesus vai refletir em você. E você vai refletir como um espelho a glória de quem a glória não é sua. A glória de quem? Vamos ver se todo mundo lê. Já estamos terminando. Todos juntos. 1, 2, 3. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Espera aí, de quem é a glória? De quem é a glória? Do Senhor. Você apenas é um espelho que reflete. A glória é dele. A lua não tem luz própria, a luz recebe luz, a lua recebe luz do sol. Assim é você. Você é o espelho.
Né? Por isso que aquele hino canta, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não é a sua imagem, não. Agora, se você ficar pertinho do espelho, se você ficar pertinho de Jesus, aí a glória dele aí, vai bater no espelho da sua cara. Mas, né? Afinal, é Jesus ou é fulana? É Jesus ou é ciclano? O que está acontecendo? Fulano está passando por uma transformação, fulana está passando por uma metamorfose. O que está acontecendo? É ela ou é Cristo? É Cristo, mas ela está bem pertinho de Jesus, como um espelho, e a glória de Jesus está refletindo. Dá para dar glória para Deus nessa noite? Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos o quê? Somos transformados de uma vez só, de uma vez só, de uma vez só. De glória em glória. De glória em glória. Eu quero dizer a você que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Vamos nos colocar de pé.